outra questão que tem feito os nossos adolescentes sofrerem é a busca pelo corpo perfeito. Isso não acontece somente com mulheres, isso acontece com homens também. Também acontece na vida adulta, né? Mas trazendo aqui para o campo da adolescência, vai abranger todo mundo, e na adolescência tem uma intensidade muito maior do que normalmente acontece ali no adulto, por conta daquelas questões que eu falei, né? Cerebrais, da puberdade, dos hormônios, é muita coisa envolvido, né? Nesse momento. Então, a cultura, né? Ela propõe um padrão de corpo, tanto para a mulher quanto para o homem também. Tem uma pressão muito maior sobre a mulher, mas o homem também sente bastante, tá? E quando os adolescentes percebem que eles não têm aquele corpo padrão, isso leva eles a sofrerem, até buscar esconder esse corpo, né? Eu tive pacientes que eles se consideravam muito magros e aí usavam roupas mais largas para tentar mostrar que era um pouquinho maior, né? O contrário também acontecia. Enfim, há muitos dilemas ali. Como a gente pode solucionar esse problema, né, da padronização do corpo? Primeiro, a gente precisa entender de onde vem esse problema. Porque não existe corpo padrão. Não existe um único tipo de corpo, né? A sociedade capitalista impõe uma padronização para que aumente o ganho de lucro, né? Porque o que acontece? Eu tenho que chegar a uma meta padrão, eu vou ter que investir dinheiro nisso, em procedimentos estéticos. E alguém tá ganhando com isso, né? Está ganhando muito. Então, você gira um sistema, você fornece mais lucro para um sistema. Então, por isso que é vantajoso para o sistema ter esse padrão, mas adoece muita gente, muitos adultos, muitos adolescentes também, né? E aí tem uma outra questão, até da pornografia, porque a pornografia também é um fator que mantém essa padronização de corpo, né? Eles põem um ideal ali nos vídeos pornográficos, enfim, do que é atraente, e aí logo aquilo que não aparece nos vídeos são coisas que não são atraentes, né? Então, tem tido-se uma educação sexual a partir do contato pornográfico. Isso também é um grande problema e que aumenta a repercussão dessa padronização, porque os adolescentes querem se sentir atraentes, né? Querem se sentir bonitos, querem se sentir vistos para que eles consigam desenvolver relacionamentos, e aí começa-se essa preocupação em manter um corpo perfeito para atrair outra pessoa. Como a gente lida com isso? Sempre vem aí de uma filosofia realmente cristã, é a única que consegue solucionar muito bem esse dilema. E aí a gente precisa partir do ponto da criação. Quando a gente olha para a criação, a gente percebe que Deus não criou um padrão. Não existe só um tipo de árvore, não existe só um tipo de flor, não existe só um tipo de animal. Até na alimentação, né? Se a gente parar para pensar, Deus poderia ter criado uma ração para a gente se alimentar, ter colocado todos os nutrientes ali e pronto, tava ótimo. Mas não. Deus fez questão de criar vários sabores, né? Várias frutas, vários tipos de se alimentar. Tem muitas formas, né? Que a gente pode se alimentar. Então, quando a gente olha para tudo isso, não existe um padrão, por que quando chegasse no ser humano, Deus ia criar um padrão? Ele não criou um padrão de ser humano. Nós temos vários biotipos de corpo, que são os formatos, né? Tem vários formatos de corpo. Tem gente que tem uma tendência maior a ter mais volume, tem gente que tem uma tendência a ser mais magrinho mesmo, né? Enfim, Deus foi criando vários
tipos de corpo, várias cores, né? Não é só o branco, tem várias tonalidades nesse corpo, né? Tem várias personalidades e jeitos de ser neste mundo. E é isso que torna cada pessoa única, né? Nós temos uma única identidade, não só aqui na nossa digital. Mas ninguém consegue ser como a gente é. Todo mundo pode fazer aquilo que a gente faz. Mas ser quem a gente é, ninguém consegue ser. Porque não há padrões, né? Cada um é único na sua forma, no seu jeito de ser. Então, quando o adolescente entende que o ser é muito melhor do que o externo, não que o externo não seja importante, a gente sabe que é, né? É uma questão de saúde também, né? Se eu sou relaxada com o meu externo, isso vai acarretar em problemas de saúde. Mas cuidar da nossa saúde é diferente de se preocupar com um padrão específico, né? Um padrão inalcançável, muitas vezes. Para algumas pessoas é possível, para outras não, porque depende muito do biotipo. Às vezes a pessoa tem um biotipo que colabora para que esteja dentro do padrão. Mas tem gente que não tem esse biotipo. E aí é injusto demais a gente querer cobrar da pessoa um corpo específico, sendo que o corpo dela não tem aquele biotipo, entende? É um sofrimento muito grande. Então a gente sim precisa cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é nele que a gente manifesta, né, a graça de Deus nessa terra, que a gente pode compartilhar o Evangelho, que a gente trabalha na obra do Senhor. Então a gente precisa sim ter saúde, mas a gente não precisa de um padrão. E entender que o nosso valor não está naquilo que a gente faz, mas naquilo que a gente é, isso significa que quando a gente for se relacionar com alguém, namorar com alguém, essa pessoa tem que gostar daquilo que a gente é e não apenas de um corpo. Eu até falo muito com os adolescentes que quem vai namorar com você por um corpo, vai embora por outro corpo também. Porque sempre vai ter um corpo melhor, né? Sempre vai ter um corpo melhor no sentido do padrão, né? E aí, não tem a ver com beleza, né? Até trazendo um exemplo da mídia, né? Que retrata bem isso, que foi um relacionamento aí da Mayra Card e do Arthur Aguiar. Não sei se todo mundo viu, mas o Arthur Aguiar, ele namorava com a Mayra, casado na verdade, né? Que era uma pessoa de corpo padrão. E mesmo ela sendo de corpo padrão, isso não foi suficiente para sustentar o relacionamento. Porque a pessoa sempre vai buscar novidade, quem tá ali nesse sentido do mau caráter, quem tá ali só por causa de um corpo. Chega uma hora que aquele corpo vira normal e aí ele precisa de novidades, né? E então, o nosso valor não tem que estar num corpo, o nosso valor tem que estar na nossa essência, em quem a gente é, na nossa identidade. E aí, eu preciso reconhecer essa identidade. O adolescente, ele tá descobrindo quem ele é. Ele ainda não sabe direito o que ele é. Ele quer saber o que ele vai fazer no futuro, que profissão ele vai seguir. Ele tá entendendo o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Ele tá aprendendo a ser ele. Logo, se ele tá aprendendo a ser ele não tem condições psicológicas para arcar com um relacionamento amoroso. Lembrando que o adolescente é emocionalmente instável, naturalmente pela biologia dessa fase. Ele também é extremamente intenso por conta das questões aqui do córtex pré-frontal, que ainda não está fechado, então impede com que ele tenha um controle maior, né? Então, ele tem essa intensidade. Se ele entra no relacionamento, ele vai se jogar, ele vai ser muito intenso, ele vai se doar 1000% para aquilo, mas esses 1000% também pode levar ele a adoecer e a perder a chance de viver coisas saudáveis na adolescência, que é as amizades, os passeios, né, as brincadeiras, fazer um hobby, aprender coisas novas, fazer parte de algo maior do que ele, porque o adolescente, quando ele namora, ele se fecha naquela pessoa, tem uma chance muito grande de desenvolver
dependência emocional por conta dessa intensidade. E aí ele deixa de viver momentos com a família, momentos com pessoas que são importantes, momentos de aprendizados. Ele esquece tudo e fica centrado naquela pessoa. Isso é extremamente ruim para o desenvolvimento dele. Então, o ideal é adolescentes não namorarem, né? Não há capacidade de namorar neste momento, há grandes chances de sofrimento e é uma fase que ele precisa entender quem ele é no mundo. E aí ele precisa da ajuda de Deus, da ajuda das pessoas, para que ele possa ir se reconhecendo neste mundo.